Saudações! Estamos iniciando mais um ano, 2025, e normalmente no início do ano nós planejamos quais são as nossas metas, o que queremos alcançar. E assim como individualmente nós fazemos isso, as empresas também tomam um momento no início de cada ano para revisar os resultados do ano que passou e planejar quais são as metas de crescimento desse ano. Afinal, as metas são sempre de crescimento. Uma empresa sempre vai querer ter um lucro maior do que no ano passado, conseguir mais clientes do que no ano passado, produzir mais produtos ou serviços do que no ano que passou. Esse é o que todos nós consideramos como normal. Eu aprendi no mundo corporativo, aprendi no meu MBA, que uma empresa que não está crescendo está morrendo. Eu gostaria de te convidar para fazer uma reflexão sobre um paradigma, sobre uma perspectiva diferente dessa que a gente está acostumado. Será que é possível um modelo de crescimento infinito em um planeta com recursos finitos? Será que é fim de jogo para esse modelo que a gente está vivendo? Se você está interessado em explorar, vem comigo. O modelo econômico neoclássico, que influencia o modelo econômico da maioria dos países hoje e há mais de 100 anos, é um modelo baseado em crescimento econômico. Esse crescimento não significa fazer algo melhor, mais vibrante, ele significa simplesmente fazer mais, produzir mais, gerar mais dinheiro. Então, o sucesso desse modelo é medido em dinheiro, na opção de compra. Então, é medido em reais, em dólares, em euros. E a nossa economia, a saúde da nossa economia, é medida pelo PIB, o Produto Interno Bruto do país. O Produto Interno Bruto é uma medida do valor de mercado de todos os bens produzidos e de todos os serviços prestados num determinado período, normalmente um ano, por um país ou por um grupo de países. Então, o PIB ele é frequentemente utilizado para medir a saúde econômica de um país ou de uma região e é usado para medir o sucesso do nosso crescimento econômico. Mas esse não é um canal de sustentabilidade? O que isso tem a ver com a economia? Tudo, na verdade. Porque se o nosso sucesso é medido pelo crescimento econômico, o crescimento econômico só é possível com o uso de energia. Então, o nosso crescimento, nossa produtividade econômica, ela é uma troca por energia. Existe uma correlação impressionante de 99% de relação entre o crescimento do PIB e o crescimento no consumo e uso de energia. E a energia, essa sim, tem tudo a ver com sustentabilidade. Então, esse gráfico mostra a relação que existe entre o uso de energia e o PIB. Então, aqui ele está em inglês, ele usa o GDP, que é o Gross Domestic Product, que é a métrica global equivalente ao nosso PIB. Então, nessa coluna, ele está mostrando o uso de energia per capita e aqui no X, ele está mostrando a renda per capita. Então, isso é para o ano de 2022. Então, fica muito clara a relação que quanto menor a renda per capita, menor o consumo de energia. E os países que têm uma renda per capita, ou que tiveram em 2022 uma renda per capita maior, o uso de energia foi crescendo. Então, fica bem clara essa relação de quanto maior é a renda, maior é o uso de energia, ou também a relação inversa é válida. Quanto maior o uso de energia, maior é a renda per capita do país. Então, aqui só para destacar, essa é a média global, aparecendo no mapa agora, e vou procurar os dados do Brasil. Então, o Brasil está aqui, com uma renda per capita de 15 mil dólares por ano, GDP per capita de 15 mil dólares por ano, e uma energia per capita de 17 mil quilowatts. E esse outro gráfico, ele mostra uma relação similar do GDP, ou do PIB,
com a emissão de CO2. Então, assim como a gente viu no gráfico anterior, que existe uma relação muito próxima de consumo de energia com PIB, também existe essa relação de PIB com a emissão de gases de efeito estufa. Então, aqui está mostrando um gráfico deixa eu pegar aqui o ano, desde 1961, que é historicamente onde começa os dados, até o ano de 2023, e a gente consegue ver que existe também uma relação bem clara, que a linha vermelha são as emissões de CO2 e a linha azul é o PIB médio global, né? O GDP global. Então, a gente consegue ver bem claro que nos anos de crise econômica, teve uma grande redução na emissão de CO2. Aqui a gente consegue ver a crise econômica de 2008, GDP negativo, emissão também reduzida. Aqui a gente vê Covid com lockdown, GDP reduzido, emissões negativas. E depois a recuperação da economia com a volta de emissões acompanhando. Então fica bem claro nesse gráfico também que o crescimento da renda per capita também acompanha a quantidade de gases de efeito estufa que são emitidos na atmosfera. O planeta já aqueceu em média 1,2 graus Celsius em relação à época pré-industrial, ou seja, por volta dos anos de 1900. Com essa temperatura média de 1,2 graus adicionais, nós já estamos sentindo efeitos bastante catastróficos, como períodos prolongados de seca, ondas intensas de calor, chuvas torrenciais que causam alagamento. Além disso, os polos estão derretendo, também as geleiras estão derretendo, porque 1,2 graus é a média do planeta, mas os polos do planeta estão aquecendo a uma temperatura 3 vezes maior e de forma mais rápida que o resto do planeta. Então, o derretimento das geleiras está acontecendo de forma acelerada, aumentando o nível dos oceanos. Por falar em oceano, o excesso de CO2 na atmosfera também causa a acidificação dos oceanos, porque os oceanos absorvem esse carbono, assim como também as árvores absorvem o oceano, também é um estoque de CO2. E esse excesso de CO2 acidifica o oceano, o que causa a morte dos corais e de várias espécies que usam esses corais como habitat natural. Então, a pergunta é: o que está gerando esses gases de efeito estufa que estão causando o aquecimento do planeta, que estão causando as mudanças climáticas? E esse gráfico mostra a resposta. Então, esse gráfico mostra quais são as causas primárias de emissão de gases de efeito estufa. Então, hoje, essas emissões são associadas a 5 setores econômicos. O primeiro, em laranja no gráfico, é o setor de energia, em verde temos a agricultura, azul são outros processos industriais, roxo é a questão do lixo e, por último, em verde é a questão de utilização de terra e modificação de terra e de florestas. Então, o setor de energia claramente é o que mais contribui para a emissão de gases de efeito estufa, sendo responsável por 75,7% dos gases emitidos globalmente. E aí aqui o gráfico quebra o setor de energia por subsetores. Então, o que significa essa energia? 29,7% dessas emissões vem do uso de eletricidade e aquecimento, 13,7% de transporte, 12,7% dos processos de construção e de manufatura e 6,6% de prédios e estruturas que utilizam cimento. Vamos falar um pouco de energia. O que é energia? Energia é o mestre dos recursos. Por quê? Para produzir qualquer produto ou serviço, nós precisamos de energia. Nem sempre eu vou precisar de pedras, de terra, de tijolo, de outros recursos, mas energia é o recurso que nós sempre vamos precisar.
por isso é o mestre dos recursos. Por exemplo, é preciso energia para um carro se mover, é preciso energia para uma máquina de costura produzir uma roupa, é preciso energia para um vírus transitar e atuar dentro do nosso corpo. Até quando a gente está dormindo, o nosso corpo precisa de energia para manter as nossas funções vitais acontecendo. Então, qualquer atividade requer energia, porque qualquer atividade requer movimento. A gente pode criar energia? Não. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Energia não é criada nem destruída, ela apenas se move de um lugar para o outro. E podemos usar a energia de forma indefinitiva? Também não. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Isso significa que, enquanto a energia está mudando de um estado para o outro, parte dessa energia se perde em forma de calor. Então, 100% de eficiência é impossível, é contra a física. Para que uma coisa continue acontecendo, continue funcionando, andando, continue em movimento, nós precisamos continuar sempre adicionando mais energia. Em resumo, nós precisamos de energia para produzir qualquer bem ou qualquer serviço. Considerando que a gente não consegue nem criar, nem usar de forma 100% a energia que nós capturamos, isso significa que, para manter o nosso modelo econômico, nós precisamos continuar sempre adicionando mais energia. É um ciclo infinito. Então, nós falamos de alguns pontos que parecem ser meio aleatórios até agora. Vou fazer um resumo e explicar de que forma esses pontos estão interconectados. Então, aquecimento global é real e nós precisamos reduzir a velocidade com que ele está acontecendo para evitar consequências ainda piores do que as que já estamos experienciando. Aquecimento global é causado pela liberação de gases de efeito estufa na atmosfera. 75% desses gases são liberados pela indústria de energia. Tudo que nós produzimos precisa de energia para acontecer. Nosso principal indicativo de sucesso econômico hoje é o crescimento. E o crescimento econômico requer incremento contínuo de energia. Então é um ciclo infinito. Ainda sobre energia. Uma pessoa trabalhando com o seu corpo, ela gera o equivalente a 0,6 kWh de energia. Em contraste, um barril de petróleo pode gerar 1.700 kWh. Isso significa que um barril de petróleo equivale a aproximadamente 5 anos de trabalho humano. Considerando que nós utilizamos hoje 100 bilhões de barris por ano, a nossa economia é sustentada por máquinas que são alimentadas pelo equivalente em trabalho humano a 500 bilhões de pessoas. Então é como se houvesse hoje 500 bilhões de pessoas trabalhando manualmente para manter o nosso sistema econômico. Esse modelo não é sustentável. Ele em algum momento vai colapsar. Hoje nós fomentamos esse modelo econômico e continuamos adicionando energia como se a energia fosse um recurso infinito. Mas ele não é, é um recurso finito. Como assim? Até o petróleo, que nós usamos e abusamos, ele é uma reserva que em algum momento vai acabar. A ExxonMobil, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, publicou em 2024 uma análise de cenário que demonstra que todas as atuais fontes de petróleo, elas estão em declínio e a produção de petróleo pode diminuir em até 15% ao ano, a não ser que se continue investindo para explorar mais petróleo. Bom, mas nós temos as fontes de energia renovável, que são boas para o planeta e infinitas. Bom, não é bem assim. O sol, o vento, estes são finitos. Porém, os complexos painéis de silício, as turbinas eólicas com ímãs de neodímio, elas requerem cadeias de suprimento globais que são complexas e também combustível fóssil para fazer a mineração, o refino desse material. Elas precisam ser fabricadas e elas precisam ter manutenção e ser refabricadas a cada 25, 30 anos. Eu apoio o uso de energia solar, eólica, hidráulica. No entanto, a gente precisa reconhecer que esses recursos eles não vão substituir
o óleo e o carvão que o mundo utiliza hoje, e eles não vão manter o modelo econômico que nos trouxe até aqui e que gerou os problemas que hoje nós estamos vivendo. Vamos analisar alguns gráficos juntos. Esse gráfico está mostrando a capacidade de energia solar instalada desde o ano de 2000 até o ano de 2023. Então, nós temos aqui os dados de soma global e também quebrado por alguns países, o Brasil está aqui. Então, a gente vê que a capacidade de energia solar, em termos de investimento e instalação de equipamentos para captação de energia, está crescendo de forma absurda, exponencial globalmente, especialmente desde o ano ali de 2009. Nessa linha a gente tem o tanto de capacidade de produção, então globalmente 1.400 gigawatts, e no X temos o ano, né? Então a gente vê aqui que no ano de 2023 temos uma capacidade de 1.400 gigawatts globalmente, e com essa capacidade, então isso não significa produção, significa capacidade de produção. Mas claro que o sol nem sempre está brilhando, temos perdas de eficiência, então a gente poderia assumir uma geração média contínua de energia em torno de 280 gigawatts, que seria 20% da capacidade. Essa quantidade de energia seria suficiente para abastecer todos os países da América Latina simultaneamente. Então, é uma capacidade incrível de geração de energia. Olhando para esse gráfico, é animador. Parece que a gente está fazendo progresso, né? Mas, no entanto, investir, crescer as fontes de energia renovável não é suficiente. Nós precisamos diminuir a quantidade de combustíveis fósseis que nós estamos queimando. Porque a queima de combustíveis fósseis, de gasolina, petróleo, carvão, gás natural, ela libera gases de efeito estufa na atmosfera e são esses gases que causam o aquecimento global. Então, parece que estamos indo na direção certa, crescendo o investimento e a produção de energia sustentável. Mas isso não é o suficiente. Em teoria, essa energia deveria estar substituindo a energia de fonte fóssil que nós usamos. Então, vamos olhar outro gráfico. Esse gráfico está mostrando o consumo de energia em uma linha de tempo por fontes de energia. Então, nessa coluna a gente vê o quanto de energia foi consumido globalmente, e aqui no X nós temos o ano, então desde 1960 até 2023. E as cores representam as diferentes fontes de energia. Então, o marrom aqui é a biomassa, né, queima de madeira, biomassa tradicional, que temos historicamente como uma fonte de energia. Depois entra o carvão, o petróleo, depois em roxo temos gás natural, essa camada é energia nuclear, energia hidráulica, energia eólica, energia solar, e aí outras duas fontes que não são tão significativas. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Está mostrando que nos últimos anos a gente tem adicionado fontes de energia, então começamos aqui com as energias que são renováveis, né? Começando com a nuclear, hidráulica, vento e solar. A gente vê que elas têm crescido dentro dessa linha de tempo nos últimos anos. No entanto, elas não estão substituindo as energias fósseis, elas estão agregando. Nós temos adicionado novas formas de geração de energia ao longo das últimas décadas e o nosso consumo de energia também está crescendo de forma exponencial. Nós sabemos esse problema do aquecimento global há no mínimo 100 anos. Há 30 anos atrás, em 92, uma convenção global se reuniu e diversos países, as maiores potências econômicas, se comprometeram em tomar ações para resolver o problema. No entanto, apesar do investimento de trilhões de dólares, apesar de tantas inovações, apesar de estarmos crescendo na produção de energia sustentável, a emissão de CO2 na atmosfera só cresceu nesses últimos 30 anos. Por que isso acontece? A melhoria da eficiência no uso da energia não vai fazer com que a gente consuma menos energia. Na verdade, ela vai causar o efeito contrário, vai fazer com que a gente consuma mais energia. Então, aumentar a eficiência
do consumo de algo, na verdade, apenas faz com que aquele algo se torne mais barato, nesse caso a energia, aumentamos a eficiência, aumentamos a produção. Isso faz com que a energia fique mais barata e a gente comece a usar mais energia para fazer outras coisas que antes nós não fazíamos porque não era economicamente viável. Então a gente começa a inventar novos usos para a energia e expande o nosso uso daquele recurso. Mas se a gente desassociar o nosso crescimento econômico do nosso uso de energia? Bom, existem alguns economistas que apoiam essa ideia. Eles chamam essa teoria de decoupling. Mas o decoupling até hoje não foi comprovado, não existe nenhum caso em que isso tenha acontecido. É possível, claro, aumentar a eficiência dos nossos processos, a eficiência no uso da energia. É não apenas possível, como é preciso, é importante. No entanto, eficiência não desassocia crescimento econômico do uso de energia. Nós ainda continuaremos precisando de energia. E num modelo de crescimento econômico infinito, insumo energia vai sempre, a demanda por ele vai sempre continuar crescendo. Enquanto o PIB for a nossa aspiração, o nosso indicativo de sucesso, o nosso consumo de energia vai continuar crescendo, nossa demanda por energia vai continuar crescendo. Então, nós queremos um mundo onde a gente tenha sempre mais lucro, mais produtos, mais serviços que são produzidos usando recursos de uma biosfera que tem uma capacidade limitada e que está em declínio. Como a gente falou no vídeo passado, o que não é sustentável não é permanente. Em algum momento precisa acabar. Hoje nós utilizamos o equivalente a 1,8 planetas Terra. Então, se nós continuarmos com o nosso modelo de consumo, nossos hábitos de consumo, essa demanda por recursos do planeta vai continuar aumentando. E nós vamos continuar crescendo a economia até o ponto de precisar de 6 planetas. E os cientistas projetam que pior que isso não vai ficar. Esse é o máximo onde a gente vai conseguir chegar. Porque se a gente chegar nesse ponto, sistemas que são essenciais para a nossa vida já vão ter colapsado totalmente. E os ecossistemas terrestres vão voltar a um equilíbrio. O que não significa que esse novo equilíbrio do planeta Terra vai ser adequado para os seres humanos e para a continuidade da vida humana. Então a nossa escolha é deixar chegar nesse ponto ou começar a tomar ações planejadas e desenvolver políticas planejadas e requerer ações e regulamentações para que nós possamos determinar e ter certa influência sobre mudanças no nosso sistema econômico para de que forma esse sistema vai continuar impactando o nosso sistema ecológico. Pessoas que estão em posições de poder e de privilégio econômico, elas se recusam e vão continuar se recusando, claro, a admitir a crise ecológica e que essa crise ecológica é causada primariamente pelo nosso modelo econômico quebrado, porque para elas está sendo vantajoso, ao menos num curto prazo, a situação em que elas se encontram e que a forma como elas estão se beneficiando desse sistema. O que você acha disso? Você acha que é possível manter esse nosso sistema econômico de crescimento infinito em um planeta que tem recursos finitos? Que mudanças você percebe já acontecendo no seu dia a dia? Adoraria ver seus comentários e se inscreve no canal, dá um like no vídeo para que a gente possa continuar fazendo reflexões juntos sobre sustentabilidade. Até o próximo!